Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai ver as últimas informações do mundo do Professional Wrestling. Se você quiser saber tudo o que tá rolando por aí, a gente já falou sobre a situação da Jade Cargill e da Rhea num outro vídeo recente. Assista esse vídeo aqui do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer saber de tudo que tá rolando por aí. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like para que o YouTube divulgue o nosso vídeo para mais pessoas, beleza? Então, vem com a gente para mais um Notícias da Luta Livre. Vamos começar com o possível adversário de Trick Williams na WrestleMania. A gente sabe que o Trick Williams é um lutador que a WWE está querendo empurrar muito na companhia para o ano de 2026. Tá? Assim, a WWE está demonstrando claramente que acredita que o Trick é uma estrela em ascensão. Eles estão colocando ele em situações que ele está enfrentando main eventers e parece que a WWE já estaria acertando quem será o oponente do Trick. E essa situação, esse adversário é ninguém mais, ninguém menos do que Sami Zayn. Uma informação que até algumas pessoas andaram falando em lives sobre essa possibilidade. Então, a Bodyslam.net informou que a luta entre Trick Williams e Sami Zayn estaria sendo discutida internamente com certa intensidade. Né? Segundo essa reportagem, a fonte dele da WWE confirmou que a ideia do Trick Williams e o Sami Zayn se enfrentarem no Biggest Stage of them all tem sido trazida pelo criativo, apesar de que nada está confirmado ainda. Se isso for verdade, isso basicamente tira aquela hipótese que a gente levantou da luta pelo campeonato mundial da WWE, o campeonato da WWE, o indiscutível, teria o Sami Zayn numa Fatal 5-Way, numa luta de escadas ou TLC. E aí o Sami Zayn ele ficaria apartado dessa disputa e aí provavelmente o Sami seria guardado para ser campeão mundial numa outra oportunidade, talvez até mesmo no ano que vem, quando vai ter a WrestleMania na Arábia Saudita. Tá? Então, por agora, parece que a WWE vai fazer aí uma feud entre Trick Williams e Sami Zayn. A gente já viu algumas interações entre eles nos bastidores. E tem fonte dizendo que nessa disputa pode haver inclusive um double turn, aonde o Trick Williams finalmente seja sedimentado como face, como ele tem sido apresentado pela companhia nos últimos tempos, e a galera tem reagido positivamente a isso, e o Sami Zayn surtaria e se tornaria a heel. Isso seria surpreendente, porque seria meio sem motivo, né? Eu acho que o principal motivo para o Sami Zayn tornar heel é ele não ganhar o campeonato. Então, eu acho que, assim, ele tornar contra o Trick Williams só porque ele vai tornar heel, eu acho meio complicado. Agora vamos falar sobre o MJF, né? MJF, atual campeão da AEW, que sempre tem alguma coisa para falar da WWE. E é muito interessante porque ele disse uma verdade que é inegável. Quando ele estava promovendo o show do Dynamite, que aconteceu nessa quarta-feira em El Paso, no Texas, ele deu uma agulhada na WWE falando que você não precisa vender a sua alma ou o seu primogênito para assistir um show da AEW, ao contrário do que acontece na WWE. Os preços são normais, você pode comprar lá nos sites disponíveis e eles não discriminam contra pobres. Olha que interessante. Ele usou o termo discriminação contra pobres. Eu achei pesado isso, tá? Porque, assim, economicamente faz sentido a WWE subir os preços dos ingressos. Eles estão tentando acompanhar a demanda, eles estão maximizando o lucro deles. Discriminar contra pobre é meio pesado, tá? Mas o MJF é polêmico, é lógico que ele ia mandar uma dessa. Além disso, falando com a ABC7 Sports, né, na emissora, para vender o show da AEW, assim, tanto a da AEW quanto a da WWE faz muito isso, né? Vão na emissora de televisão local, fazem uma entrevista lá e tudo mais e promovem um show. Quando ele estava promovendo o show, ele respondeu por que ele prefere ficar na AEW do que ir para a WWE. Ele diz que na AEW ele tem liberdade de ser quem ele é de verdade. É o seu jeitão chato e verdadeiro. Né? Então ele falou, inclusive, que na AEW ele não tem uma coleira, não é colocado uma coleira nele. Ele pode ser quem ele é do jeito que ele é. Né? E aí ele fala que o chefe dele sabe que ele é que atrai as pessoas, ele tem o campeonato mundial, que os ratings subiram, que as vendas de ingressos subiram, e ele diz que é por causa dele ser o campeão
mundial. Então, por isso o Tony Khan daria liberdade para ele ser quem ele quiser, porque isso atrai as pessoas para a arena, tá? Então é interessante, mas assim, sinceramente, eu acho que é bravata, tá? E que eu acho que quando o contrato do MJF vencer, se a WWE vier com um poderoso checão para levar ele para lá e bater a oferta da RW, amigo, MJF vai. MJF vai, cara. Ninguém é maluco de, por causa de liberdade criativa, largar na mesa um contrato de, por exemplo, 8 dígitos, né? 10 milhões de dólares. Não existe isso, tá? Então, o que pode acontecer é ele fazer que nem o Ricochet, ficou 5 anos na WWE, fez lá o caminhão de dinheiro dele e depois pulou fora quando ele não aguentou mais a forma como ele foi tratado. Pode ser que aconteça isso. Mas eu duvido muito que o MJF nunca vá botar os pés na WWE. A não ser que a AEW resolva botar o poderoso checão junto também. Aí é outra história. Mas se a WWE botar um valor pesado na mesa para levar o MJF, amigo, ele vai. Agora vamos falar sobre aquela fala do CM Punk na segunda-feira, quando ele disse que ele ia enterrar o Roman Reigns junto com o papai dele, o Sika, né? É claro que isso gerou uma comoção enorme dentro da família dos Anoa'i, ali da Bloodline, né? O Jey Uso mostrou uma foto irritado, não sei o quê, e o Zilla Fatu, que é um lutador independente, que é filho do Umaga, que agora começou a fazer react dos shows da WWE, ele demonstrou a sua insatisfação na sua stream, né? Ele disse que ele não é mais fã do CM Punk, que vai dar um tapão na cara do CM Punk da próxima vez que vê-lo, por conta do que ele falou. E ele pediu até para clipar o comentário dele, dizendo que quando ele visse o CM Punk ia bater nele até o fim. Então, assim, é claro que aqui é storyline, tá? Todo mundo aqui, meu Deus do céu, não tem ninguém aí que não saiba que tudo isso é storyline, né? O Roman Reigns permitiu que o CM Punk falasse isso, o CM Punk falou sobre isso, e todos os membros da Bloodline estão se aliando ao Roman Reigns e apoiando ele, porque afinal de contas ele teria ofendido o papai do Roman Reigns, sendo que ele não falou nada demais, né? Falou que o pai dele tá morto, é uma verdade, né? Ele não falou circunstâncias absurdas sobre a morte do pai e tudo mais. Nada disso, ele apenas falou que o Roman Reigns é solitário, não tem ninguém do lado dele e ele vai ganhar uma companhia quando morrer. É isso, tá? Então eu acho que aquela galera que fala, ai meu Deus, o CM Punk, nossa, que absurdo que ele falou, o pessoal precisa voltar um pouquinho pro mundo da realidade e entender que isso tudo é entretenimento e que tudo aquilo ali é um script, né? E que foi aprovado com certeza pelo Roman Reigns. Então é lógico que isso aqui é kayfabe também, tá? Agora temos notícias da Bianca Belair, e essas notícias, gente, não são boas não, tá? A Bianca Belair, ela fez um vídeo para as mídias sociais e ela disse que ela moveu a mão dela para mostrar como é que tá a situação e o dedo dela não tá bom, cara. Assim, ela mostrou que o dedo, ela fica o dia inteiro trabalhando fisioterapia para melhorar a mão, só que o dedo ele começa a ficar duro de novo, tá? E ela tá trabalhando também para não gerar cicatriz, né? Tecido de cicatriz interno na cirurgia. Então, cara, isso é muito triste, sabe? Porque realmente parece que a Bianca Belair, ela tá perdendo completamente a mobilidade desse dedo. E isso é muito difícil, porque numa situação assim ela não volta pros rings, ela não vai voltar. A WWE nunca vai liberar ela para voltar com o dedo nessa situação. Então, realmente é uma chatice, é uma coisa muito triste ver a Bianca Belair lutando com esse dedo, tentando voltar para os rings e não conseguindo. Né? É uma pena você ver como que a luta livre pode ser cruel, às vezes. Né? Um dedo quebrado tá matando a carreira de uma grande lutadora na WWE. Agora vamos falar de Royce Keys, né? Muita gente se perguntando aonde está Royce Keys, né? O antigo Powerhouse Hobbs da AEW, que está completamente sumido das arenas. Ele tem aparecido sempre com clipes do podcast dele com a Stephanie McMahon, onde ele abriu completamente o coração e a vida dele, mostrou quão difícil foi a jornada dele até chegar na WWE. E aí, o pessoal da WrestleVote, durante uma sessão de perguntas e respostas, notou que não teria nenhuma atualização das fontes deles sobre o criativo para o Royce Keys. Ou seja, a WWE não tem planos pro cara. Simplesmente assim.
né? Ele disse que assim, ninguém sabe o que está acontecendo, ele não tem nenhuma ideia quando é que ele vai aparecer na televisão, mas a verdade é que tem gente que diz que isso não é o caso. Por exemplo, a Fightful Select notou que o Royce Kiss tem estado nas arenas, ele só não aparece nos shows, e ele tem gravado conteúdo quando ele vai para as arenas. Ou seja, ele deve provavelmente estar gravando algumas promos, alguns segmentos, já preparando a entrada dele na WWE. Eu honestamente acho que ele vai estrear depois da WrestleMania, tá? Ou no Raw ou no SmackDown. Ele apareceu lá no Royal Rumble, mas eu acho que ele estreia mesmo depois da WrestleMania. E segundo a Fightful Select, ele estava previsto para ir para o SmackDown. E isso chama atenção, porque no SmackDown o Obafemi também tem aparecido muito. E eu já falei aqui que eu acho muito difícil que eles coloquem os dois lutadores no mesmo show, porque eles têm um estilo muito, muito parecido. Então, se o Royce Kiss está indo para o SmackDown e está gravando conteúdo lá, eu não duvido nada que o Obafemi acabe indo parar no Monday Night Raw, tá? Então a gente vai ter que ficar ligado nisso aí. Mas o Obafemi, coitado, que tá trabalhando que nem um brasileiro CLT, né? Ele vai no Raw, vai no SmackDown, vai no Raw, vai no SmackDown. No final das contas, pode ser que o Obafemi acabe assinando com o Raw. E eu também acho que essa escolha vai ser depois da WrestleMania, tá? Eu acho que o Obafemi vai ficar quicando de show em show até o final, até a WrestleMania. E depois da WrestleMania ele deve ir para o Monday Night Raw. Agora vamos falar sobre WWE e ESPN, porque tem gente falando que essa relação não tá boa, tá? O Blake Avignon, que se descreve como um insider dos negócios desportivos, falou que a ESPN não está feliz com a forma como o relacionamento deles com a WWE está acontecendo, dizendo que a WWE não está conseguindo corrigir os problemas que eles levantaram. Tá? Segundo uma pessoa falou com ele, o problema seria um problema de mistura errada de DNA. E isso é óbvio, né, cara? A ESPN é uma empresa esportiva. A WWE é uma empresa de entretenimento esportivo. Era óbvio que não ia dar liga, sabe? É uma coisa assim que assim, o gênio que pensou nesse acordo na WWE claramente não percebeu que ia dar ruim, cara. Claramente não percebeu, só pensou no dinheiro. E não percebeu que, cara, uma companhia esportiva séria botando lutadores da WWE. Chega a ser assim, até esquisito. Você abre o aplicativo da ESPN e aí tem lá o. Você encontra lá o Stephen A. Smith conversando com o Seth Rollins. Entendeu? Então, assim, você olha e você fala assim: meu Deus do céu. É estranho, sabe? Parece que a galera. Parece não, claramente. Os caras estão sendo forçados a interagir com os lutadores como se fosse um negócio sério, entendeu? Então você fica olhando assim, você fala, cara, não dá liga, as duas coisas são completamente diferentes, mas enfim, tá? Eles falam que o problema não é só a distribuição, vai além disso, que a venda de ingressos não está inspirando confiança, que isso seria um sinal de que a estratégia atual da WWE não está funcionando. Oh, meu Deus do céu, quem não sabe disso, né? E além disso, eles falam que a ideia de fazer a primeira hora da WrestleMania ser gratuita, tanto na ESPN quanto na ESPN2, seria uma estratégia para poder aumentar a distribuição do produto e depois forçar o pessoal a assinar o ESPN Unlimited, que é o pacote da ESPN que permite você assistir a WrestleMania nos Estados Unidos, tá? Isso daria uma ideia de aumentar o público-alvo da programação da WWE, mas que isso não estaria ajudando. E além disso, a ideia da TKO de restringir as watch parties a 50 milhas ao redor da Allegiant Stadium em Las Vegas está sendo criticado pela ESPN, porque isso impediria que as pessoas que assistissem a noite 1 da WrestleMania e vissem que assim, ah, meu Deus, o show foi legal, resolvessem comprar ingressos de última hora para ir para a noite 2. E isso é tradicional. Todo show da WWE que tem duas noites, vocês podem ver, a noite 2 tem mais gente na arena do que na noite 1. Por quê? Porque acontece exatamente isso. A galera vê o primeiro dia, fala, ah, legal, vou comprar ingressos pro segundo dia. E aí a arena fica mais cheia, tá? Nem sempre é porque as lutas são melhores,
Na WrestleMania desse ano, isso foi muito claro. A WrestleMania da noite 1, ela teve lutas, na minha opinião, melhores do que a noite 2. E o main event da noite 1 foi inegavelmente melhor do que a da noite 2. Mas o que aconteceu? O main event da noite 1 foi maneiro, lá com a Triple Threat, Seth Rollins, CM Punk e Roman Reigns. O pessoal chegou, pô, quero ver o show na arena. Quem mora ali em Las Vegas foi lá e, pum, pagou o ingresso em cima da hora. Muitas vezes tem desconto e foi pro show. Tá, então a ESPN falou, cara, restringir o Watch Parties em Las Vegas vai matar esse propósito. Porque ninguém vai conseguir assistir a WrestleMania na noite 1, não vai querer ir pra noite 2. Né? Então, são críticas até legítimas, tá? E a questão também da gerência das duas companhias não se baterem também foi levantado, tá? Então, assim, isso é importante que se diga, porque fica claro que a WWE e a ESPN cometeram um erro gravíssimo se associando, e agora elas vão ter que lidar, porque é um contrato de 5 anos, a não ser que algum dos lados resolva romper esse contrato e pagar uma multa bilionária, que certamente está no contrato. Eles vão ter que saturar aí pelos próximos 5 anos. Perdem os americanos, a gente não perde nada, porque a gente assiste tudo na Netflix. Eles que comprem VPN para poder assistir na Netflix, como disse a Stephanie McMahon, diga-se por sinal, né? Vamos ver aí o que vai acontecer neste cenário todo. Nós também temos uma noticiazinha legal, tá? Que apareceu antes do Monday Night Raw, mas eu acabei não falando, que a dupla Demolition foi indicada para o Hall da Fama da WWE. Tá? O X e o Smash fizeram um grande sucesso na WWE nos anos dourados, ali final dos anos 80 e início dos anos 90. Eles eram uma cópia descarada da Legion of Doom, né? Que lutava naquela época como Road Warriors na NWA. E no começo eles foram muito criticados, a WWE foi muito criticada por fazer essa cópia dos Road Warriors, mas depois eles conseguiram dar o seu jeito e a sua personalidade para as gimmicks e acabou dando certo, deu muito certo. Eles foram 3 vezes campeões de duplas da WWE e agora vão merecidamente entrar para o Hall da Fama. Então, parabéns, X e Smash, novos membros do Hall da Fama. Uma outra notícia bem curiosa foi o Robert Stone sobre ele ter se tornado o campeão, o gerente geral interino da NXT. Segundo o Robert Stone, em entrevista ao Busted Open, ele descobriu a notícia de surpresa na hora da transmissão do show. Tá? Que o Shawn Michaels só teria falado para ele ao vivo durante a transmissão da NXT. Ele confirmou, ele disse, olha, eu não tinha ideia, eu sabia que a vaga estava aberta, eu sabia que a Eva não ia mais ser a general manager, e ele estava sonhando que isso poderia se tornar uma realidade, mas ele sabia que assim, tudo poderia acontecer, e quando ele recebeu esse convite, ele ficou mega feliz, como se fosse uma criança sentada na ponta da cadeira, numa loja de doces, mas que aquilo ali é luta livre profissional, que ele não podia ficar muito feliz porque ele tinha que fazer o trabalho dele. Mas é uma curiosidade interessante, eu não sei se é kayfabe ou não, tá? Mas eu não duvido nada, porque afinal a NXT tem ali uma certa liberdade criativa. Então tá aí o Robert Stone dizendo que ele foi surpreendido. Eu vou até ver depois o show de novo, para ver se dá para perceber uma certa surpresa na cara do Robert Stone quando o Shawn Michaels fala para ele que ele era um novo gerente geral interino da NXT. E não tem nenhuma notícia sobre um gerente geral efetivo para a NXT. Eu acho que na verdade eles estão testando o Robert Stone mesmo. Agora a gente vai falar sobre o Drew McIntyre, tá? E o seu reinado como campeão da WWE. Isso pode ser um spoiler potencial. Se você não quiser esse spoiler, pule até o final do vídeo ou assista os próximos vídeos. Desde já eu te agradeço por ter assistido esse vídeo. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar opções lá no final do vídeo, mas você tem todo o canal aqui embaixo também para vocês procurar esse vídeo, beleza? Então, alerta de spoiler. 1, 2, 3. Valeu? Beleza. Bom, gente, múltiplos sites estão reportando que o Drew McIntyre não será mais o campeão da WWE na sexta-feira. Todo mundo e a mãe está dizendo que Cody Rhodes irá derrotar Drew McIntyre, ganhar o campeonato indiscutível da WWE e seguir para uma luta solo contra o Randy Orton na WrestleMania.
enquanto que o Drew McIntyre ele fecharia a sua feud com o Jacob Fatu, e essa feud seria resolvida também na WrestleMania. Isso quebra a nossa hipótese de uma luta de 4 fatais entre esses 4 lutadores envolvidos. Eu acho que é a forma mais segura de você avançar com a história, mas eu confesso que nessas horas eu gostaria que a WWE fosse um pouco mais ousada e fizesse uma 4 fatais, um tipo de luta que eles não fazem desde o ano 2000, né, na WrestleMania. Então, eles poderiam, nessa luta de 4 fatais, resolver todas essas histórias. Porque o Corey tem treta com o Drew, ele tem treta com o Jacob. O Randy tem treta com o Drew. O Drew tem treta com o Jacob, tem treta com o Randy, tem treta com o Corey. Então, esse cenário todo, e o Jacob tem treta com o Corey, tem treta com o Drew. Então, isso poderia criar uma rede de conflitos que facilmente poderia ser resolvida numa Fatal 4-Way, numa 4 fatais. Mas o que a galera na gringa tá dizendo é que a WWE vai tirar o título do Drew, vai colocar no Corey de novo, e a gente vai ter Corey e Randy na WrestleMania. Se o Randy vai ganhar o 15º ou não, eu não sei. Mas, se for Corey e Randy na WrestleMania, eu acho que eles não fazem o main event da noite 1. Eu acho que o main event da noite 1 será uma luta feminina, porque a grande possibilidade do Randy tornar heel, ganhar o 15º como heel, e aí isso deixaria a plateia indo embora para casa infeliz. E eles não gostam de fazer isso na WrestleMania. É tradicional que o main event da WrestleMania termine com um face vencendo. É muito raro ter um heel vencendo um main event de WrestleMania. Então, minha aposta, se for Corey e Randy fazendo a luta pelo título da WWE, ele não será main event da noite 1. Possivelmente vai ser o opening event da noite 1. E aí o main event pode sim ser uma luta feminina, qual a gente não sabe. Vamos aguardar para ver as próximas informações, porque vai ter muita coisa rolando por aí, beleza? Obrigado a todos pela audiência, todos vocês que esticaram e viram spoiler. Vocês já viram o que vocês precisam fazer para ajudar o nosso canal. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.